será o meu Deus. 22. 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Aleluia. Você vê duas coisas que Jacob pediu a Deus. Três coisas quis dizer. E essas três coisas nós podemos resumir como um voto. Ele fez um voto para Deus e fez também um juramento para Deus. O voto é: se Ele se revelar como Deus na minha vida, e Ele me conceder essas três coisas, em outras palavras, Jacob, ele pediu essas três coisas para ele acreditar na existência de Deus. E se esse Deus lhe der essas três coisas que ele pediu, ele terá a qualificação perfeita de ser adorado. Aleluia. E a primeira coisa que nós vimos é comida, a segunda coisa são vestes e a terceira coisa é a proteção. Isto é um voto, um desafio que ele faz a Deus. Se na verdade ele for Deus e se revelar na minha vida através dessas três coisas, isso é suficiente para eu acreditar nele. Aleluia. Amém. Isto é suficiente para me fazer eu adorar a Deus. Aleluia. E ele depois coloca um juramento, uma promessa. Se Deus fizer a sua parte, eu também farei a minha parte. Aleluia. Amém. E nas três coisas que ele pediu, estas três coisas eram suficientes para ele acreditar na existência de Deus. Aleluia. Amém. Que se ele lhe der essas três coisas, de certeza Jacob vai adorar a Deus. E você vê outra segunda coisa que ele faz no juramento. Ele diz: se Deus me conceder isto, a primeira coisa, eu vou dedicar a minha vida para adorar a Deus. Aleluia. Ele diz que eu vou usar a minha vida, eu vou usar o meu tempo para exaltar o nome do Senhor meu Deus. Aleluia. Este é o primeiro juramento que ele fez. O segundo juramento que Jacob fez, ele disse: se Deus me conceder também, eu vou lhe dar a 10ª parte de tudo aquilo que ele me dar. E você entendeu na semana passada que tudo aquilo que você tem pertence a Deus. Aleluia. E Jacob, ele entende a grandeza desse Deus. Se esse Deus me dar essas três coisas que nenhum homem pode me dar: a proteção, porque ele viu que durante a caminhada ele pode correr o risco de ser assaltado, de ser assassinado no deserto. E quando ele vasculhou, ele viu que a única pessoa que pode lhe conceder a proteção, essa pessoa chama-se Deus. E ele diz que se Deus fizer a parte dele, eu também farei a minha parte. E nós descobrimos que o juramento é a parte mais sênior da oração que você faz. Aleluia. Se é uma coisa que Deus nunca vai se esquecer, é quando você faz promessas em nome dele. Prometer fazer algo em nome dele. Deus nunca vai se esquecer. E Jacob fez isso ciente de que esse Deus que eu estou fazendo essa promessa é um Deus sério. Aleluia. Amém. Foi daqui onde nós iniciamos essa nossa conversa. Se você ainda tiver dúvidas, estas três coisas podem também aplicar-se a si. Se você ainda tem dúvida do Deus que você está adorando, você em algum momento não acredita 100% nele, Jacob nos ensinou coisas básicas, coisas pequenas. Em outras palavras, você não precisa de coisas grandes para acreditar de que Deus ele existe. Só por você sair da sua casa e ir para a cidade e voltar salvo e seguro, é a razão para você acreditar no Deus que você adora. Aleluia. Amém. Que a proteção é suficiente para te tirar do estado descrédulo e te fazer você acreditar. A comida que você come todos os dias na sua casa é a prova viva de que há um Deus nos céus que cuida de si. Jacob trouxe coisas muito pequenas. Não é como esta geração perversa e caída que querem ver sinais.
ou fogo cair dos céus, a nuvem de Deus descer, é quando as pessoas começam a acreditar. Mas Jacob pediu coisas básicas e pequenas. Se ele me der comida, me der o que vestir e a proteção, esse Deus é digno de ser adorado. Coisas básicas e muito pequenas. E isso também pode aplicar-se na sua vida. Se calhar você tem dúvida do Deus que você está adorando. E você ainda se pergunta, mas será mesmo que ele existe? Jacob disse, se você tem essas três coisas, acredite em Deus, irmão. Não tenha dúvida. Aleluia. Acredite nele, adora ele, porque ele é um Deus poderoso. Existem pessoas que ficam até uma semana sem comer nada. Mas para ti, Deus faz a certeza que tenhas alguma coisa para comer. Todos os dias. Você nunca andou nas ruas nua ou nu, sem roupa. Você tem o que vestir, você tem a proteção, você não é assaltado na sua casa. Quando você sai trabalhar, você volta para casa seguro. Isso é suficiente para te fazer você se tornar cristão. Acreditar em Deus e adorar a Ele como o único Deus e Salvador. Aleluia. É uma mensagem muito poderosa que Jacob trouxe para a igreja. Aleluia. Amém. E nós vimos que o juramento que Jacob fez a Deus em Betel era um juramento que envolvia a total entrega da vida dele a Deus. Ele prometeu a Deus, se ele me der isso, eu vou levantar o altar da adoração. Significa que eu vou começar a adorar a Deus. E isso envolvia a total entrega dele, se entregar totalmente a Deus. Servir a Deus, adorar a Deus na casa dele e seguir a ele como o único Deus e Salvador. Aleluia. Amém. Ele fez, e esse juramento, amados, é muito sério. Alguém na Bíblia que fez um juramento igual. O nome dessa pessoa chama-se Ana. Aleluia. Por causa de desespero, por causa da angústia, por causa da tristeza que ela passava e humilhação, ela fez um juramento de quando Deus lhe der um filho. E ela tiver esse filho, vai levar essa criança e vai lhe entregar no altar do Senhor. Em outras palavras, vai dedicar a vida do filho para adorar a Deus na casa dele. E quando o tempo chegou e Deus cumpriu com a parte dele, Ana levou a criança que era o profeta Samuel e foi lhe entregar no templo de Deus. Samuel cresceu na igreja, adorava a Deus, profetizava e servia a Deus no templo dele. E Jacob faz a mesma promessa. Eu vou dedicar a minha vida inteira, enquanto eu ainda estiver vivo nesta terra, para adorar esse Deus. Um juramento sério. Aleluia. E você viu também outros aspectos na promessa no juramento de Jacob. Número 1 que você vê, ele prometeu adorar a Deus todo o resto da vida dele. Aleluia. Amém. Jacob prometeu dedicar a sua vida adorando a Deus. E número 2, a segunda coisa que Jacob prometeu a Deus, ou fez um juramento em nome dele. Ele diz que se o nome dele me conceder essas três coisas, e ele diz, prometeu dar a 10ª parte de tudo o que Deus lhe havia dado, ou que Deus vai lhe dar. Aleluia. É aqui onde nós navegamos juntos e nós fomos mais adiante, mais profundamente, vemos mais outras coisas sobre o juramento de Jacob. E nós vimos que o juramento não tem o arrependimento. Toda vez que você promete fazer alguma coisa em nome do Senhor, não tem como você se arrepender ou dizer que eu não queria dizer isto. Foi uma falha. Se você falou, você deve cumprir. Vimos isso no livro de Eclesiastes. Aleluia. Que quando você prometer, não existe o arrependimento, não há reviravolta. Aleluia. Toda vez que você prometer fazer algo em nome do Senhor, você deve cumprir sem demora. Eclesiastes capítulo 5, vamos abrir. Livro de Eclesiastes capítulo 5. Onde nós vimos também alguns aspectos lá. Só estou a trazer um pequeno resumo, depois vou entrar na mensagem 2.
Eclesiastes está depois de Provérbios. Aleluia.